Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Edson Denis e hoje eu quero falar sobre um tema que está trazendo preocupação a alguns grupos de mamães por causa da vacina do rotavírus. E alguns grupos de mamães comentaram que houve crianças que morreram por causa de uma intussuscepção que foi provocada pela vacina do rotavírus. E eu quero fazer esse vídeo agora para explicar para vocês o que é o rotavírus, o que é a vacina do rotavírus, o que é intussuscepção, qual a importância da vacina e os cuidados que a gente deve ter para evitar chegar nesse desenlace fatal. Então vamos lá. A vacina do rotavírus, ela é uma vacina que encontra-se recomendada pelo Ministério de Educação, está inclusa no calendário nacional de vacinação e principalmente recomendada pela Organização Mundial da Saúde para evitar que os casos de mortalidade infantil, os índices de mortalidade infantil aumentem no país. E vamos fazer um pouco de história. Antes da vacina do rotavírus, existiam muitos casos de diarreia em crianças menores de 5 anos. Esses casos de diarreia eram tão graves, tão fortes, que uma criança podia morrer até em 3 horas de iniciado o quadro de diarreia. Então, era uma doença que realmente preocupava muito aos médicos. E os médicos tentavam entrar com algum tipo de tratamento quando a criança conseguia chegar num centro de saúde, mas normalmente não conseguiam controlar. E a morte dessa criança era iminente. E com isso, os índices de mortalidade sempre ficavam altos. Com os estudos, eles viram que esse tipo de diarreia ela era provocada por um vírus que deram o nome de rotavírus. E, junto com o descobrimento desse vírus, começaram a desenvolver uma vacina que possa controlar esse vírus. E desenvolveram a vacina do rotavírus. A vacina do rotavírus, ela é composta por 3 elementos importantes. O primeiro deles é o conservante, o segundo deles é o açúcar, que os dois não são nocivos para o organismo, nem para o humano, né? E o terceiro componente, que é o vírus, o rotavírus, só que numa versão atenuada. O que quer dizer atenuada? Que é um vírus que não consegue desenvolver uma doença. É a mesma coisa que você colocar um soldado, colocá-lo na guerra, numa batalha, sem armamento. Ele não vai conseguir fazer muita coisa não, vai tentar querer se defender, mas vai vir alguém que tem armamento e vai matá-lo sem muito problema. E a mesma coisa acontece no nosso organismo. A vacina do rotavírus ela é líquida e é administrada por via oral. Então, quando ingressa no organismo, aquele vírus atenuado, ele praticamente não consegue se defender. Porém, o nosso organismo, o organismo da criança, ela consegue desenvolver defensas, anticorpos, que vão neutralizar, vão atacar e vão eliminar esse vírus que não pode se defender. Porém, onde que radica a importância de tudo isto? Que o tipo de imunização que a vacina do rotavírus dá é uma imunização ativa. O que quer dizer? Que quando esses anticorpos são formados pelo nosso organismo, o nosso organismo coloca esses dados dentro da memória. Então, se daqui com 6, 7 meses ou 9 meses, essa criança, porventura, entrar em contato com o vírus, com o rotavírus, seja no alimento, seja em algum objeto que coloca na boca, alguma fruta, alguma verdura, sei lá, e o vírus ingressa no organismo dessa criança,
Se essa criança estiver vacinada e tiver as defesas na memória, imediatamente essas defesas reconhecem o vírus e atacam sem perder tempo e conseguem eliminar esse vírus antes que esse vírus possa desenvolver algum tipo de doença. Então, por que é importante essa vacina? Porque, como eu comentei, é uma diarreia que em 3 horas pode matar uma criança. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu que para evitar essas mortes que eram muito comuns na criança, era importante introduzir a vacina e recomendou a todos os países introduzir a vacina dentro do calendário nacional de imunização. Porém, a vacina tem um pequeno problema, grande problema. Ela pode provocar uma alteração no intestino que chama-se intussuscepção. E o que é a intussuscepção? Para você me entender. A intussuscepção é quando uma porção do intestino consegue entrar dentro do mesmo intestino. Essa ação, esse mecanismo de entrada e saída do intestino faz com que a mucosa do intestino fique com algumas lesões. E essas lesões é como se você colocasse uma lixa no intestino e começasse a lixar o intestino. Então, o que acontece? É provocado lesões, feridas no intestino, né? Isso vai provocar 3 tipos de problemas na criança. O primeiro, uma febre muito alta, vai provocar fortes dores de abdômen e vai provocar sangue, eliminação de sangue nas fezes. Porque aquelas feridas vão sangrar, vão ficar no intestino, vão se juntar com o alimento, as fezes, e vão ser eliminadas. Então, se você vacinou a tua criança com o rotavírus, você tem que observar detenidamente as fezes da criança durante 30 dias, porque essa intussuscepção pode ser provocada ou pode aparecer 30 dias após a vacina do rotavírus. Então, você vacinou a criança, ela apresentou sangue nas fezes, ou dores abdominais, ou febre, você deve levar a criança num centro de saúde, passar com o pediatra, explicar que recebeu a vacina do rotavírus e que aconteceu aquilo, para o médico começar a investigar se é realmente um caso de intussuscepção ou não. A intussuscepção, ela, se é reconhecida precocemente, ela tem tratamento. E se é feito um tratamento precoce, ela tem cura. O tratamento chega a ser, na maioria dos casos, por não dizer todos os casos, cirúrgico. Porém, é uma cirurgia que pode ser feita rapidamente e não vai levar a grandes alterações numa criança. Então, você tem que ficar de olho nesses 3 aspectos importantes. Agora você se pergunta, e você pode até me perguntar, mas como que é possível que introduzam uma vacina que pode provocar uma lesão tão grande e tão grave no intestino? E é que o índice de intussuscepção por causa da vacina, ela é muito baixo. O que quer dizer? Que de cada 100 mil crianças vacinadas com o rotavírus, uma pode desenvolver a intussuscepção. Porém, de 100 mil crianças que não vão receber a vacina do rotavírus, provavelmente 90% vão apresentar um quadro de diarreia grave, provavelmente 50% ou 60% dessas crianças vão falecer, vão morrer, e 1%, uma criança, vai apresentar um quadro de intussuscepção, ou até mais. Então, recebendo ou não recebendo a vacina,
o quadro de intussuscepção pode se apresentar. Por quê? Porque a intussuscepção ela é provocada pelo mesmo vírus. Então, com ou sem vacina, se o vírus ingressar no organismo da criança, ela pode apresentar essa alteração. Então, a importância da vacina está na prevenção da diarreia. E volto a falar para você. A diarreia, numa criança nessa faixa etária, pode matar em 3 horas e muitas das crianças não conseguem chegar nem sequer num pronto atendimento. E você deve saber que aqui, conseguir uma consulta no pronto atendimento não é tarefa muito fácil não. Então, você tem que perder aquele medo da vacina do rotavírus. Você deve entender que ela é uma vacina que traz muito mais benefício do que algum tipo de problema. Logicamente, você tem que ficar de olho naquelas alterações para reconhecê-las e conseguir fazer um diagnóstico precoce para também fazer um tratamento precoce. Se no caso você tiver ficado com alguma dúvida, você não tiver entendido alguma coisa que eu falei aqui, você ainda fica com a dúvida, o que é intussuscepção e por que acontece, né? Ou você quiser saber mais sobre o vírus, ou você quiser realmente adentrar um pouco mais na vacina, como que ela age, como que ela desenvolve todas aquelas alterações, ou como que ela protege, ou por que é desenvolvida, né? Se você tiver alguma dúvida, comenta no canal, comenta na página, entra no canal do YouTube, né? E entra em contato comigo para que eu possa resolver todas essas dúvidas. E se fossem várias pessoas com a mesma dúvida, eu estarei fazendo um novo vídeo explicando justamente esse tipo de alteração ou esse tipo de problema. Então, perca o medo da vacina do rotavírus, leva a criança para fazer essa vacina que é muito mais importante para a saúde do teu pequeno. Tudo bem? Um grande abraço.